Olha só os 5 maiores erros que as pessoas cometem para fazer a primeira plantação. Primeiro é não saber a diferença entre solo e terra. Muita gente acha, quando começa a plantar, que é só ver um pedaço de terra, colocar uma semente ali e vai andar tudo bem. Mas na verdade as plantas crescem num solo vivo, principalmente as plantas cultivadas que a gente quer colher e comer. É por isso que você precisa aprender a fazer solo e entender que esse solo é um sistema vivo. Isso significa que você tem uma composição de minerais, ar, água e principalmente de micro-organismos. Porque essa vida do solo é responsável pela fertilidade. É isso que vai fazer os seus cultivos serem saudáveis do plantio até a colheita. Só isso já é muita diferença. Tem que entender o que é solo e o que é terra. E tu tens que aprender a fazer um solo vivo para ter planta saudável e levar essa saúde para a tua mesa. O segundo erro comum é as pessoas não saber se a planta está adaptada para a região ou se ela é de inverno ou se é de verão. Esse é um erro comum. As pessoas gostam de uma determinada planta, querem plantar, essa planta não se adapta aí na tua região, ou tu está plantando uma coisa de inverno no verão ou uma coisa de verão no inverno. Esse é um segundo erro bem comum que as pessoas cometem. O clima é o fator mais determinante da agricultura. Se você não criar as condições ambientais, ou se ela estiver numa região onde ela não se adapta, você não vai conseguir colher. Terceiro erro, as pessoas às vezes não sabem o espaçamento das plantas. Já vimos pessoas plantar melão grudado uma semente na outra, acontece de tudo. Ou pegar um pacote inteiro de hortaliça de uma determinada planta, como rúcula, por exemplo, largar tudo num buraquinho só, nascer não sei quantas sementes ali. Então, espaçamento é outra coisa importante, porque cada planta tem seu espaçamento específico para poder se desenvolver. Isso é importante a gente saber. Também é importante a gente conhecer a arquitetura das plantas, porque elas vão ocupar um espaço de acordo com esse formato que elas têm. Se a gente pensar nas abóboras, por exemplo, você tem abóboras de tronco que crescem em arbustos e tem abóboras que estendem baraços longos, ocupando muito mais espaço. Você precisa conhecer essa arquitetura final da planta para poder saber qual o espaçamento de cada uma delas. A quarta coisa que a gente precisa saber, quanto de água colocar e quando colocar. E às vezes o que acontece? Ou a pessoa agua pouco ou ela agua demais. Ou ela pega e todo dia bota um chuveirinho lá no canteiro assim, por cima das plantas e acha que aquilo ali está aguado. Aí tu vai mexer na terra, não desceu nem 1 centímetro. Tu pode ficar aguando todo dia, a planta morrer de sede porque essa quantidade de água não é suficiente. Então a gente tem que saber o quanto aguar. E esse tanto precisa entrar no solo, 10 ou 15 centímetros, para a planta poder ficar aguada. E o pessoal às vezes molha por cima as plantas, vê as plantas molhadas e acha que isso está aguado. Ou então o pessoal pega e bota bastante água, tanta água que chega a criar lima em cima do canteiro. Então nem A nem B, nem uma coisa nem outra. A gente tem que saber o quanto botar de água para cada planta. Tem planta que precisa mais, tem planta que precisa menos. O quinto erro é se apavorar com qualquer inseto que apareça na sua planta ou na sua horta. Qualquer coisa o povo já se apavora. Às vezes aparece até uma joaninha que é uma coisa boa na horta, o cara já entra em pânico, já quer matar, já quer dar tiro, já quer fazer qualquer coisa. Então, às vezes o inseto que aparece primeiro, que não é um inseto que vai comer as tuas plantas, e se é um inseto que possa comer as tuas plantas, dependendo da quantidade que ele tem, é só tu catar com a mão, não tem que fazer nenhum desespero, não tem que ficar tão assustado assim. A gente só precisa fazer alguma coisa em relação aos insetos quando eles se elevam num nível que vai te causar dano, ou seja, num nível de praga. Enquanto isso, você vai ir controlando, observando a sua lavoura e trabalhando o máximo para criar equilíbrio. Pragas e doenças são indicadores biológicos da condição dos seus cultivos. Por isso é importante você saber como fertilizar de fato a sua horta, como manter as plantas saudáveis e também conseguir identificar se o inseto está ali só de passagem ou se ele realmente está num nível de praga. Então não é que o inseto é praga, a questão é a quantidade desse inseto em relação à quantidade de plantas que tu tem. Se começa a ter prejuízo, aí é praga. Se não, é simplesmente um inseto. O inseto em si não é uma praga. A condição ecológica que tem um desequilíbrio é que começa a ter uma praga. No momento que tu tem muito inseto em relação à área de cultivo que tu tens. E a gente tem que saber que bicho que está aparecendo ali, porque essa larva, por exemplo, que você está vendo aí, é a larva de uma joaninha. Se você não sabe, você mata. E a joaninha é um coleóptero importante de você ter na sua horta, porque ela trabalha no controle dos pulgões. Então fica atento nessas 5 coisas
que aí já tu começa a fazer o teu cultivo de uma forma mais tranquila. Esses são os erros mais comuns que as pessoas cometem. Para começar bem, nada melhor do que informação. Informação organizada é o primeiro recurso que tu precisa para ter cultivos saudáveis do plantio até a colheita. Segue e acompanha para mais dicas e informações importantes, conceitos fundamentais da agricultura orgânica e técnicas que funcionam para você realmente chegar na colheita abundante. Até breve. Até breve.